Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Lições. E hoje eu quero conversar com vocês, explicar, como é que funciona o tratamento homeopático para problemas agudos, tá? Para doenças agudas, né? Então aqui a gente tem que fazer primeiro uma diferenciação, tá? Então a gente tem algumas questões que a gente tem que observar para definir se aquilo de fato é uma doença aguda, né? E definir o que, onde eu emprego isso que eu vou falar para vocês, que é a consulta, o tratamento homeopático para um problema agudo, tá? Porque a gente pode ter intercorrências agudas e nessas intercorrências não necessariamente utilizar um remédio homeopático ou utilizar, mas com uma finalidade pré-estabelecida. Então vamos aos exemplos, por exemplo, né? Então, alguém se machuca, né? Tem uma lesão, uma torção, se corta, uma coisa assim. Isso é algo, entre aspas, né, agudo, é uma lesão que aconteceu de modo agudo, mas que não é uma doença aguda, apenas uma lesão, é uma intercorrência, né, um problema ali agudo na saúde do indivíduo, mas não é uma doença, tá? Nesses casos, a gente também utiliza os medicamentos homeopáticos, mas são casos muito simples, né? Então, eu vejo ali com o que foi a lesão, que tipo de tecido que foi afetado, eu indico ali talvez ou uma arnica, ou um hipérico, ou uma staphysagra, por aí vai, né? Ou um apis, remédios que são remédios mais voltados para estados agudos, mas principalmente que são remédios indicados para lesões também, tá? Então, é claro, esses medicamentos podem ter vários outros usos, mas aqui a gente foca somente na lesão. A gente não faz uma consulta para averiguar qual o sintoma que o paciente está tendo. Isso não acontece, tá? Não é necessário nesses casos. E a gente tem questões também que são, que a gente poderia chamar ou de crônicas mesmo, mas que apresentam agudizações, né? E que a gente poderia chamar também de subcrônico, né? Que aí, por que eu estou falando desses casos? Porque eles se confundem com as doenças agudas, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que tem rinite, uma pessoa que tem sinusite, uma pessoa que tem enxaqueca, esses problemas de saúde, esses sintomas, né? Eles têm fases de agudizações, então crises, né? Então todo mundo que tem rinite sabe que tem uma hora ali que entra em crise e fica feio, e fica espirrando em vários dias e tudo mais. A mesma coisa alguém que tem enxaqueca, né? Então você tem ali um momento que tem a crise e aquilo acontece. Então a crise, claro, ela é um processo agudo, que ela começa de maneira abrupta, né? Ou às vezes de maneira, né? Mas de certo modo de maneira rápida e se esvai também de uma maneira um pouco rápida, né? No máximo uma semana às vezes. Contudo, a gente na homeopatia não pode considerar as agudizações de problemas crônicos, que são esses que eu dei os exemplos, como doenças agudas, tá? A gente não vai tratar, através da consulta homeopática para problemas agudos, essas questões, porque essas questões, no fundo, são problemas crônicos. Isso é possível. É possível que eu ajude com certas medicações homeopáticas o problema, a agudização do problema crônico, só que isso não é o mais correto, isso não é o mais ideal. O ideal nesses casos é a gente tratar o paciente, ou seja, fazer o tratamento para problemas crônicos, tá? Fazer aquela consulta longa, individualizada e tudo mais, porque a gente precisa, na verdade, tratar o paciente. É só desse modo, nesses casos, que realmente a gente vai obter uma melhora realmente substancial dos problemas e uma possível cura, tá? Não é tratando as agudizações. As agudizações, até porque muitas vezes a gente vai encontrar muitas dificuldades para tratar as agudizações desses problemas, porque realmente não é a questão ideal. O ideal é tratar sempre o paciente como um todo nesses casos, tá bom? Porque aí a gente está falando de uma doença crônica, tá? Casos subcrônicos, né?
Aqui eu quero colocar como exemplo certos problemas infecciosos, tá? Mas que começam a se tornar extremamente recorrentes. Então, por exemplo, uma amidalite, uma faringite, problemas de garganta, né? Dores de ouvido, infecções de ouvido, por exemplo. Essas questões, se elas forem esporádicas, tá? Distante, né, uma crise, um problema desse do outro, uma coisa esporádica, a gente inclui dentro das doenças agudas, tá? E aí a gente trata por esse método que eu vou falar aqui, que é o método de tratamento agudo da homeopatia. Mas, se esses problemas começam a ficar extremamente recorrentes, então existem pessoas que começam a ter, por exemplo, amidalite todo mês, começa a ter uma faringite todo mês, começa a ter uma infecção de garganta todo mês, começa a ter uma otite todo mês, e por aí vai, tá? Então, quando isso acontece, a gente já está pensando em algo que está se cronificando. Então, por isso que a gente chama de subcrônico, né? E nesse caso, a gente até pode ir lá e tratar de maneira aguda essa doença aguda, só que depois a gente precisa fazer o tratamento crônico, precisa fazer o tratamento individualizado para tratar a pessoa como um todo, toda aquela constituição, tá? Senão, o problema vai retornar e a coisa não vai ser resolvida. Claro, existem casos onde a gente tratando de maneira aguda ali, o problema na hora que ele está acontecendo, depois talvez ele não volte naquela recorrência que ele estava. Mas na maioria dos casos, o que precisa ser feito é tratar a pessoa, que a gente percebe que já não é mais uma questão esporádica, é uma questão de predisposição natural, é uma questão que já se tornou crônica nessa pessoa, e aí a gente precisa tratar o indivíduo como um todo, porque é uma questão de sensibilidade individual daquela pessoa. Tá? Então aí a gente já trata como se fosse uma doença crônica, tá bom? Então, tirando todos esses casos, aí sim a gente tem, né, excedendo-se essas questões que eu falei, esses exemplos que eu dei, a gente tem então o tratamento, a doença aguda em si, que a gente pode dizer que seria mais as infecções agudas, né? Então, uma infecção intestinal, uma infecção de garganta, uma dor de cabeça, às vezes uma questão infecciosa também, uma meningite, né? Uma tuberculose, uma pneumonia, e por aí vai. As mais diversas doenças agudas que possam existir, né? Hoje em dia, né, um Covid, uma dengue, por aí vai, né? Então, esse tratamento agudo da homeopatia, ele serve para principalmente nesses momentos, onde existe uma infecção ali aguda, né? E onde existe uma coisa esporádica, tá? Que apareceu ali, claro, não é do nada, mas que não tem relação com outras coisas, que não está acontecendo há muito tempo, tá? Não tem uma recorrência de aparecimento, é uma coisa esporádica. Então, nesses casos, a gente emprega o tratamento para problemas agudos, né? Que basicamente, tá, pessoal, como vocês sempre ouvem eu falar, basicamente é a individualização. Só que é uma individualização um pouco diferente nesses casos, porque, primeiro, tem que ser uma consulta rápida, né? Essa é a principal também diferença, porque a consulta homeopática ela é marcada por ser uma consulta mais demorada, né, para problemas crônicos. Só que quando a gente vai tratar esses problemas agudos, a consulta ela precisa ser rápida, precisa ser breve, até porque se ela demorar demais para passar a medicação, a doença às vezes já foi ou a pessoa já morreu, né? Então, isso é as características de uma doença aguda, né? Então, a consulta ela tem que ser breve, a avaliação tem que ser breve, e a avaliação muitas vezes tem que ser muito específica para os sintomas que estão aparecendo ali naquele momento da pessoa. Você não vai ficar perguntando as características da pessoa, questões constitucionais, peso, tamanho, né, as feições ou o temperamento da pessoa. Essas questões não vão entrar aqui. São questões que são extremamente importantes na doença crônica para a gente avaliar para a escolha do medicamento crônico da pessoa, mas aqui não. Eu não quero saber se a pessoa é uma pessoa
muito paciente, ou muito nervosa, ou invejosa, ou pessimista, ou insegura. Nesse momento, não. É claro que é muito importante se investigar as questões mentais durante os problemas agudos, também nesses momentos, durante essa consulta, porém, somente se essas questões mentais estão envolvidas com a doença, com o problema que está acontecendo naquele momento. Tá? Então, por exemplo, né, uma característica muito forte de arsênico, né, por exemplo, é aquele paciente que está ali atacado de um problema agudo sério e ele tem uma característica mental que é a seguinte: ele não acredita na sua recuperação, ele não quer tomar os remédios, ele fala, não adianta eu tomar essas medicações aí porque eu não vou melhorar de jeito nenhum, eu vou morrer, eu estou fadado a morrer e tal, e essas coisas, né? A Aconitum, por exemplo, é um medicamento que vai apresentar um mental muito com medo muito sério da morte, né? E por aí vai, né? Belladonna, por exemplo, vai apresentar um mental muito alucinante, muitas vezes, muito colérico, por aí vai também, tá? Então, é claro que a avaliação desse mental importa, mas só se tiver uma relação com o problema em si, tá? Então, a consulta homeopática, né, o tratamento homeopático para esses problemas agudos, ele difere porque ele quer focar naqueles sintomas, nas particularidades, claro, sempre, né, nas modalidades daqueles sintomas, das coisas que estão relacionadas com aquele quadro, tá? Então, o que importa nesse momento é isso. E é isso também que faz a consulta ser mais rápida, né? Se a gente tivesse que avaliar tudo que a gente avalia igual na doença crônica, não daria tempo da gente tratar as doenças agudas, né? Então, ela por isso também ela é mais rápida, tá bom? Então, pessoal, basicamente funciona do mesmo jeito. É uma individualização que tem essas nuances, essas diferenças. A gente prescreve a medicação e dá a medicação. E aí entra a diferença também de avaliação pós-medicação. Por quê? Porque tem que ser uma coisa rápida, né? Eu não posso dar o remédio e falar para o pessoal, me passa um feedback daqui 10 dias, daqui 15 dias, como a gente faz nas doenças crônicas, porque daqui 10 ou 15 dias, ou o problema já passou, ou a pessoa já morreu. Então, eu preciso de uma avaliação de horas, tá? Então, o interessante, né, para quando o problema é muito sério, é interessante até 4 horas depois da medicação, 6 horas depois da medicação. E quando o problema não está tão sério, no máximo 24 ou no máximo 48 horas após a medicação. Eu tenho que avaliar para ver se a medicação foi, né, tá gerando resultados ou não. Se não tiver, eu tenho que trocar. Então, nesse período de tempo, eu tenho que ver se o remédio realmente está bem indicado. Se não tiver, ele precisa ser trocado. Tá? Então, eu não posso demorar essa avaliação. Não pode ser uma coisa, não, vai tomando porque vai melhorando com o tempo. Não existe isso, porque a coisa precisa ser rápida, tá bom? Então, pessoal, essas são as diferenças, né? E esse é o tipo de caso que a gente emprega esse tratamento focado nesses problemas agudos. É claro que também a gente vai ter diferenças, né, de metodologias homeopáticas para escolher isso ou escolher aquilo, né? A gente tem a metodologia dos agudos do Dr. Prafu, que é um indiano, né, que faleceu, né, há mais ou menos 2 anos atrás. Ele tem uma metodologia específica também para a gente investigar certos pontos de uma maneira mais rápida, também para empregar as medicações. Então, essas metodologias elas podem ser diferentes, mas sempre a busca é o quê? A individualização e a prescrição do remédio mais adequado para aquele quadro do paciente, tá bom? Sempre assim. A gente está falando de homeopatia, né? Então, sempre vai funcionar desse jeito. Certo, pessoal? Então, muito obrigado aí por todos que assistiram. Deixa aí sua avaliação, compartilhe o vídeo, tá? Deixa um comentário. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.